Oi, Henrique, tudo bem? Então, ó, nessas frases aqui que você escreveu, tem alguns errinhos aqui, mas é coisa básica mesmo, sabe? Porque todo mundo, quando tá aprendendo, erra, tá? Mas aqui, ó, nessa primeira frase, eu quero comer um bolo. Então, aqui, ó, nessa parte aqui, ó, um bolo, tá vendo? Como que a gente fala? Nesse caso aqui, você não tá falando que você quer comer um bolo, mas você tá falando que você quer comer um bolo qualquer, ou um pedaço de bolo, ou duas fatias de bolo. Então você está demonstrando o desejo de comer bolo, mas você não está especificando quantos bolos você quer, tudo. Tá? Então, como que ficaria aqui o mais certo nessa frase? Aqui, ó, essa parte aqui, ó, I want to eat, tá certo, tá? Aí é só essa parte aqui, ó, ao invés de colocar one cake, o melhor ficaria a cake, tá? Porque o a aqui ele está indicando o bolo, tá? A cake. Assim como se fosse para falar um carro, ficaria a car, tá bom? Então nessa primeira frase aqui a única coisa, o único erro aqui é essa parte aqui, ó, one cake, tá? Então, como ficaria a frase inteira? Ficaria I want to eat a a cake. Deixa eu arrumar aqui. I want to eat a cake. Assim que ficaria essa frase. Ou então, poderia reescrever daquele jeito que a gente estava conversando antes. Quando você pega aqui o want e o to, e sempre quando depois do want to tem algum verbo. Nesse caso aqui, ó, é comer, entendeu? Então, você quer fazer alguma coisa, você quer comer, você quer andar, você quer caminhar, você quer jogar, você quer viajar. Então, sempre quando você quer fazer alguma coisa, então se tem um verbo aqui depois do want to, aí nesse caso você pode juntar os dois e escrever wanna, tá? Aí a frase ficaria I wanna eat, que é o comer, ficou junto aqui, a a cake, certo? Então essa aqui é a primeira frase. Agora se a gente for andar aqui na segunda frase, ó, for para a segunda frase, aqui qual que é a parte certa aqui que você fez, tá vendo? Você colocou aqui, eu quero, e aí como que você quer fazer alguma coisa, nesse caso é andar, então você juntou want, aqui ó, nesse one aqui ó, o que você juntou? Você juntou want to, tá vendo? Então nessa frase aqui, essa parte do wanna, você fez certinho. Porque depois vem um verbo, que é o walk, que é andar. Então quando você quer fazer alguma coisa, você vai andar, passear, comer, aí você pode juntar o want mais o to e virar o wanna. Então aqui você acertou. I wanna walk. Ou então I want to walk. Só que quando a gente fala que a gente quer andar de bicicleta, a gente não usa walk em bicycle. Por quê? Porque o verbo walk é de andar, mas no sentido de caminhar, certo? Então, o walk é quando você sai andando a pé, tá? Então você não usa walk in bicycle, certo? Você usa walk para andar. Então eu vou andar pela rua. Aí eu quero andar pela rua. I want to walk on the street, na rua. Walk, porque você está andando. Agora, quando você usa bicycle, você tem que usar ride a bicycle, tá? R-I-D-E. Então, você faz o quê? Ride a bike. Pode ser assim, B-I-K-E, tá? Ride a bike. Então,
como que a gente pode fazer essa frase? Deixa eu ver como é que eu adiciono aqui mais um livre. Não sei como é que eu mudo de página aqui, mas eu escrevi aqui embaixo. Então, ó, nesse caso aqui, a frase ficaria, poderia ficar. Preto. Poderia ficar I want to ride a bike, tá? Ou, se a gente for fazer a junção aqui do want mais o to, ficaria I wanna ride a bike, certo? Então, voltando aqui. Want to, aqui você acertou, mas você errou o verbo que é usado quando você vai andar de bicicleta, que não é walk, e é o ride, certo? Tá ficando meio bagunçado aqui, mas eu acho que deu para entender. Agora, deixa eu apagar aqui. Pegar a borracha. Vamos ver se dá para apagar. Não, que a borracha é preta. Tô aprendendo ainda a mexer nesse programa aqui, porque foi a primeira vez que eu baixei. Vamos voltar aqui, porque já foi... Depois eu vou ver se tem um programa melhor. Agora que pela terceira frase, ó, eu quero viajar para a Espanha. Então, ó, então vamos começar aqui. Eu quero, quando você quer fazer alguma coisa, que nesse caso é viajar. Então, ou você usa want, ou você usa o want to que você usou, tá certo? Porque quando você quer fazer alguma coisa, você é obrigado a usar o to depois do want. Ou aqui, como a gente viu antes, poderia ser I wanna travel. Tá? Os dois dariam certo. O erro aqui, ó, tá nessa parte aqui, ó. For Espanha. Porque quando você vai viajar para algum lugar, ou quando você quer ir para algum lugar, você vai to Spain. Então, Espanha aqui também está errado, tá? Porque aqui, ó, Espanha é em português que escreve. Se fosse para inglês, tinha que traduzir também o nome do país para Spain. Então, o certo ficaria I wanna travel to Spain. Tá? O for aqui tá errado. O for você usa em outros sentidos. Por exemplo, eu quero estudar para conversar com outras pessoas. I want to study for talking to others, que é para conversar com outras pessoas. Então, nessa frase aqui, o erro foi for Spain, que no caso é to. Então, se você quer viajar para algum lugar, você vai sempre usar to. I want to travel to Brasil. Eu quero viajar para o Brasil. Tá? Então, ninguém viaja for Brasil. Todo mundo viaja to Brasil. Então, é travel to. Tá? Nesse caso aqui, ó, repara que de novo apareceu o want to, que a gente pode juntar e fazer o wanna. Certo? Só que nesse caso aqui também apareceu travel to. E aqui
Não tem como juntar, não existe uma palavra que você vai juntar. Por exemplo, você tem a ideia, want to, eu juntei e virou wanna. E travel to poderia virar, sei lá, travena, porque você juntou aqui alguma coisa. Não, não pode. Não pode. O travel to não junta, só o want to. Certo? Então nessa frase aqui, ó, o erro foi for Spain. Então lembrar que é sempre to Spain. Então você vai viajar, você vai para algum lugar. To Brasil, to Spain, to México. Certo? Agora, se a gente for vir nessa outra aqui, ó, eu quero segurar sua mão. Nesse caso aqui, tá quase certo. Só que o erro que você cometeu foi aqui, ó. Tá vendo? Se você quer fazer alguma coisa, é eu quero segurar nesse caso. Então é I want to ou então I wanna. Você misturou os dois e colocou I wanna to. Tá vendo? Então esse to aqui, ó, tá errado nessa frase se você usar o wanna. Tá? Só que se você não quiser usar o wanna, não tem problema, você pode manter o to ali. Só que aí fica I want to. Tá certo? Essa parte final aqui, hold your hands, tá certinho. Hold your hands. Tá? Nesse caso aqui, ó, tem uma música dos Beatles que é muito conhecida, que chama... eu não sei se ela chama, mas uma parte da música é essa. I wanna hold your hands. Your hands. Tá vendo? Depois você pesquisa aí no Google I wanna hold your hands dos Beatles. Aí, ó, essa música aqui pode ser a próxima música para você usar para poder traduzir e a gente continuar estudando. Tá? Essa I wanna hold your hands. Tá? Então essa frase aqui eu quero segurar sua mão, a única confusão foi o want to, que aí você juntou o wanna, que é o certo, mas colocou o to adicional, então tira, tá? Agora essa do carro aqui, ó, aí tem, primeiro, want to, a gente só usa o want to quando a gente quer fazer algo, certo? Então é quando eu quero e depois vem um verbo. Eu quero andar, eu quero pescar, eu quero nadar, eu quero alguma coisa. Nesse caso aqui, você não tem um verbo aqui. Você está só falando que você quer um carro. Você não quer comprar um carro. Se fosse comprar, então você teria um verbo logo depois do quero. Mas nesse caso aqui, como você não usou um verbo, como a frase não tinha um verbo, então o to não entra, tá? Nesse caso aqui não entra o to. E como esse caso não entra o to, então não tem como ficar wanna, certo? Porque o wanna é a junção do want mais o to. Como nesse caso o to não existe, então não existe a possibilidade de ficar I wanna. Aqui vai ser sempre I want. Tudo bem? E o outro ponto aqui é a mesma coisa lá do bolo, aqui de cima aqui, ó, que estava falando, ó. Que estava falando assim, quando você vai comprar um carro, você vai comprar um carro. Você não está falando que você quer comprar uma Mercedes ou que você quer comprar um carro específico. Você está só falando que você quer comprar um carro. Então, nesse caso aqui, você não usa o one car. Nesse caso, vai ser o mesmo lá de cima. Você vai usar aqui, nesse caso, a car. Ou a car, que fala, né? A de Apple. I want a car. Porque você quer um carro. E aí, nesse mesmo sentido aqui, de quando você quer alguma coisa, ou quando você vai utilizar um carro, por exemplo, ou um bolo, ou uma bicicleta, alguma coisa assim, você usa o a. Só que em algumas ocasiões, por exemplo, vamos supor que você quer uma banana. Então, ficaria I want você quer uma banana. Então, você não vai falar one banana, você vai falar falaria a banana. Só que I want a banana. Agora vamos supor, você quer uma maçã.
I want. Nesse caso, não fica a apple, vai ficar an apple. Sabe por quê? Porque toda vez que você tem que decidir se você vai usar a ou a n, você tem que observar a primeira letra da próxima palavra. Tá vendo? Nesse caso aqui, é uma consoante. Como é uma consoante, esse artigo que você vai usar é o a. Como aqui é uma vogal, tá? Como aqui é uma vogal, é um a, você tem que usar o artigo an. Então fica I want an apple. Se fosse um carro, I want a car. Se fosse um abacaxi, a pineapple. A pineapple. Agora, vamos pegar outra frase aqui, outra palavra se fosse a n. I want an deixa eu pensar aqui. I want an egg, por exemplo. Eu quero um ovo. I want an egg. Por quê? Porque aqui, ó, é uma vogal. Tá? Essa é uma regra geral. Vai ter alguns casos que são mais específicos, que mesmo sendo vogal você usa a, mas não se preocupe com isso. Preocupa sempre com essa regra aqui. É consoante, usa um a. É vogal, usa um an. Tá? Então essa aí seria a correção aí para fazer nessa frase aí do eu quero um carro. E depois vai dar mais ou menos a mesma ideia no último também. Eu quero uma casa. Tá? Tem o mesmo erro aqui do want to, porque como você não quer fazer alguma coisa, você quer uma casa. Se fosse quero comprar uma casa, então você quer fazer, comprar. Mas nessa frase aqui não tem o comprar, então é só eu quero uma casa. Então o want to não pode usar. O to aqui, ó, tá errado. Então é I want. E aqui você nunca pode, nesse caso você não vai poder usar o wanna, porque o wanna é o want mais o to, igual na frase de cima. Então teria que ficar I want mais o to. Como o to nesse caso está errado, porque não tem verbo depois, então obrigatoriamente tem que ficar I want. Tá? E aí depois, home. Como que você vai escolher o home? O home, agora eu não tenho certeza. O home é a home ou an home? A home. Então, mas o helicóptero é a N. E é com H que escreve. Mas aqui, nesse caso aqui, ó, o home, que ele tem o som de R, de home. Não é, se o H fosse mudo, aí seria como se fosse uma vogal. Mas nesse caso aqui, como é home, ele tem o som de R, e aí como ele é H é uma consoante, o que a gente acabou de ver antes é, quando é consoante, e você vai usar o sentido uma casa, porque você não quer comprar uma casa verde com 2 andares, porque quando você começa a especificar a casa, você sabe qual que é a casa exatamente. Aí você vai usar one house, por exemplo. Eu quero comprar uma casa verde. I want to buy one greenhouse. Ou a greenhouse, também ia dar certo nesse caso. Mas, como aqui é uma consoante, aqui teria que ficar a, ao invés de n, certo? Então, a correção aqui ficaria I want a... Opa, que é um O. I want a house. Tá bom? Essa aqui é mais ou menos o que tinha aqui para poder dar umas dicas.